Então, boa tarde. Eu trago um assunto aqui nessa tarde, assunto da Bíblia, dos escritos bíblicos. E nessa tarde nós vamos falar sobre o livro de São João, os escritos do livro de João, aonde João escreveu na sua primeira carta, no segundo capítulo, no versículo 1. Nós vamos ler e depois nós damos alguma interpretação bíblica sobre esse assunto. Veja bem, João era um homem judeu e pregava para os judeus, para o judaísmo, como Jesus de Nazaré também pregava para o judaísmo. Jesus Cristo disse: "Eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel." Muito bem, não é esse o assunto. Mas vamos aqui. João disse assim: "Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo." Veja bem, ele disse assim: "Filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis." Então, por que João pregou isso? Porque está escrito que Jesus Cristo aniquilou o pecado na cruz. Como pode João, depois da obra da cruz, ainda continuar pregando o pecado para os judeus? Então, na minha visão, João não recebeu o evangelho da graça. João continuou pregando aquilo que ele aprendeu com Jesus Cristo, ainda na sua vida. E o evangelho da graça ele foi revelado a Paulo depois da sua ressurreição. Ele diz aqui, 1 João 3,3: "E qualquer que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro." Veja bem, está escrito que Jesus Cristo nos purificou, nos remiu, nos lavou e nos salvou. Tito 3,5. Como pode, depois da obra da cruz, um cristão, um apóstolo ainda pregar que nós temos que se purificar diante de Deus, se nós já fomos purificados na obra do Redentor Jesus Cristo na cruz pelo seu sangue? Porque João foi ensinado a ele a pregar o evangelho do reino, que não falava de benefícios da cruz, falava que Jesus de Nazaré era o Cristo, o Messias enviado por Deus para a salvação do povo de Israel. Porque a purificação foi feita na cruz para todos os homens. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Depois da obra da cruz, não existe mais diferença entre judeu, entre grego, entre troiano, entre egípcio, qualquer tipo de nação. Perante Deus, agora todos são um. Está escrito no livro de Romanos. Todos são um em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós fomos purificados. Quando Pedro estava em Jope, Deus mandou um anjo falar para ele: "Pedro, não faças tu comum e imundo aquilo que Deus purificou." Livro de Atos, capítulo 10, versículo 15. No livro de Atos, capítulo 11, versículo 9, o anjo tornou a repetir para ele e a dizer: "Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ou imundo aquilo que Deus purificou." Preste atenção.
como que João podia estar pregando purificação, dizendo que aquele que cria verdadeiramente em Jesus Cristo não se purificava, não, se pecasse, tinha um advogado. Como que ele pregou isso? De onde ele tirou isso? Jesus de Nazaré foi até a cruz. Depois da cruz é Cristo, o Cristo ressuscitado. A dificuldade dos homens entender. Muito bem. Cornélio era um homem gentio que estava dentro da rota de Pedro, pescador. E ali, Pedro foi até Cornélio. Cornélio era um gentio. Eu também sou gentios. Gentios, entre aspas, no bom sentido de falar, porque depois de Cristo para cá, espiritualmente falando, não existe nação. Existe uma igreja, existe um povo aonde ele salvou. Os gentios era até a obra da cruz. Da obra da cruz para cá, não existe mais gentio, não existe mais judeu e nem existe grego. Diante de Deus, tudo é uma coisa só. E Paulo, o pregador da época, ele falava para pregar para os gentios antes da destruição do templo, antes de cair o sistema sacerdotal. Ainda, Paulo continuava naquela fala, de pregar para os gentios. Muito bem, ele disse assim, Efésios 3:8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado desta graça para anunciar entre os gentios por meio do evangelho as riquezas de Cristo. O que foi que Paulo foi anunciar para os gentios? Foi dízimo? O que foi que Paulo foi anunciar para os gentios? Foi circuncisão? Foi batismos? Foi ceias? Foi Páscoas? Ele disse aqui, entre os gentios por meio do evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. Que riquezas são essas que Paulo pregava? Cristo lhe purificou, Jesus Cristo lhe justificou, Jesus Cristo lhe salvou, você está lavado, você está remido, você está purificado, você é uma nova criatura. Porque hoje existe coisas que não têm contexto. A pessoa vai num tanque de batismo, vai num rio, se batiza, passa para dentro de uma igreja e quando sai de lá diz, agora eu sou uma nova criatura. Não existe contexto para isso. Está escrito que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Nós somos nova criatura desde o dia da obra da cruz. Essa questão de sou uma nova criatura esta semana para cá, não, isso não existe. Segundo a Bíblia, não. Nós fomos lavados, purificados e salvos. E em nós está contido, que está escrito no livro de Efésios, capítulo 3, todas as bênçãos espirituais, elas estão em nós. Esses são os benefícios que Paulo veio pregar para os gentios. Esses são os benefícios. Pronto. Efésios 5:25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Só que essa água aqui não é água de rio, não é água de açude que purifica. Essa água aqui é a água da vida.
Ele disse assim: mulher, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão no seu ventre. Aqui não está falando de água de riacho, de batismo de água de riacho, de qualquer coisa de Jordão, falando nada disso. Portanto, nós somos lavados e purificados. Está escrito aqui, você viu. Cristo nos santificou e Cristo nos purificou pela lavagem da água, pela sua palavra, porque ele próprio é a palavra. Tito 3, verso 5. Diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela regeneração e da renovação do Espírito Santo. Compreendeu? Não por obra de justiças que houvéssemos feito. O profeta Isaías disse que as obras de justiça do homem são como trapos de imundícia. O homem não tem obra. Já somos purificados, já somos lavados, já fomos remidos e já somos salvos. Quem tem esses benefícios que Paulo falou que era necessário ele sair para os gentios para ensinar para eles isso, não precisa mais de recursos, não precisa mais de purificações, até porque no livro de Hebreus está escrito que não existe mais purificação pelo pecado. Você pega Hebreus, capítulo 10 e versículo 10, e você vai ver que com uma só oblação, ou com uma só oferta, ele nos purificou para sempre. Eu estou purificado para sempre, e você também está. Você pode não saber, mas você também está purificado para sempre. Então, se Jesus Cristo me purificou, preciso eu pegar a água do rio para me purificar? Preciso eu me preparar? Preciso eu jejuar, passar fome? Não, não precisa dessas coisas. Isso são heresias. Isso são coisas da Bíblia sem contexto, em que o homem usa os seus argumentos arranjados por meio de futurismo para fazer reuniões, para juntar gente. Uns enricam, outros enchem o peito e dizem assim: ah, meu lugar onde eu atendo tem 200 crentes, puxando toda a glória para ele. E Deus não dá a glória dele para ninguém. Isso aí é coisa da carne. Isso aí é obra da carne. Eu já estou purificado. Aí você fala assim: mas irmão, você diz que nós estamos purificados. Agora me diga uma coisa. E como é que o homem purificado ainda peca? Porque na sua intuição é pecar. Como é que o homem ainda bebe, joga, mata e fuma? Você tem que entender que obras da carne não tem nada a ver com o pecado da Bíblia. As obras da carne, depois da cruz, o homem mesmo faz e paga. O homem não deposita obras da carne para pagar quando ele morrer, não. Ele paga aqui. Se você sair e for no botequim, tomar umas 3 cachaças, encher a cara e começar a provocar aqueles que estiverem com você, você vai cair na porrada mais ligeiro. Então, você semeia e você colhe. Está escrito que quem semeia vento colhe tempestade. Nos provérbios. É isso. Não fica nada para lá, para pagar do outro lado da coisa, porque isso seria uma blasfêmia e seria desclassificar e desvalorizar o sangue do Cordeiro derramado sobre a cruz. Ele pagou tudo. Ele pagou a nossa dívida espiritual, está tudo pago. Não existe outra definição para Jesus Cristo e o sangue derramado. Eu sei que você tem dificuldade de entender e até de assistir os vídeos, porque a mídia está cheia de vídeos atrativos, bons,
homens formados que prometem benções, que pregam para agradar o seu público, com uma academia na pregação, com uma formação, com estúdios excelentes. É claro, a maioria está voltada para essas coisas, está voltada para a mídia, para coisas que alegram a carne. Mas eu vou lhe pedir uma coisa: se você conseguiu assistir esse vídeo até o final, lhe peço uma coisa: deixe o seu like. Não custa nada. Eu lhe peço, para que esse vídeo seja enviado para mais pessoas, para nós continuarmos divulgando essa mensagem da graça do Evangelho de Deus. Depois eu volto. Tudo de bom.